A retomada do desenvolvimento econômico é o principal desafio do governo Temer. A crise da gestão do PT deixou mais de 1.500 obras federais paradas em todo o país. Veja em nossa reportagem especial. Trilhos sem trens, estrada de ferro sem estações. A Norte Sul era para ser a maior ferrovia brasileira, mais de 4.000 quilômetros de trilhos, cruzando 10 estados. A obra está parada e com trechos inacabados desde 2008, quando o projeto foi retomado. O trecho de 800 quilômetros entre Palmas, no Tocantins, e Anápolis, em Goiás, foi inaugurado, mas não tem terminais prontos para fazer o embarque de cargas. Era um período eleitoral para a presidência da República e se fez a inauguração sem se ter a garantia de que haveria a operação regular do trecho. A conclusão é que até agora não passou regularmente nada por ali. Já o trecho entre Ouro Verde, Goiás, e Estrela do Oeste, São Paulo, que deveria ficar pronto este ano, teve o prazo de conclusão prorrogado. A Norte Sul seria a principal via de escoamento da produção de grãos do país. Estão dizendo que vão precisar mais pelo menos um ano para concluir o que estão construindo. Só que é uma obra que está custando muito dinheiro e a cada ano, só em termos de comparação com o frete, quando a gente compara o frete do caminhão com o frete do trem, nós temos aí, pelas contas que eu fiz, no mínimo 2 bilhões por ano de prejuízo. A ferrovia leste-oeste é outra obra inacabada. A estrada, ligando o porto de Ilhéus, na Bahia, ao Tocantins, seria usada no transporte de minério. A construção começou em 2010 e parou por falta de dinheiro no ano passado. O orçamento previsto de 4 bilhões de reais já saltou para mais de 6 bilhões. E a conclusão da obra foi adiada mais uma vez. A construção da usina nuclear de Angra 3 está parada desde o início do ano. A previsão de conclusão, que era para o ano passado, agora ficou para 2019. Faltam 5 bilhões de reais para terminar a obra. Mais de 1.000 empregados já foram demitidos. O ex-presidente da Eletronuclear, estatal responsável por Angra 3, foi preso no ano passado por suspeita de corrupção. As empreiteiras que tocavam a obra estão envolvidas na Lava Jato. Se estivesse em operação, Angra 3 seria capaz de fornecer energia para 5 milhões de pessoas. Mesmo assim, este físico e professor da Universidade de São Paulo acha que o governo Lula errou ao retomar a construção da usina, porque o projeto nuclear dos anos 80 estaria ultrapassado. Eu acho que essa é uma boa ocasião para que o governo constituísse uma comissão independente, que fizesse uma análise para ver quanto se gastou, quanto falta gastar e se valeria a pena completar. Também no estado do Rio fica outra face, ainda mais visível e dramática, da paralisação de obras no país. Um espaço equivalente a 4.500 campos de futebol. Um mega investimento de 13 bilhões de reais numa cidade que se preparou para a chegada do progresso. O povo ficou se sentindo enganado com isso, porque teve muitas promessas e nada foi cumprido. O ano era 2006, quando o governo federal anunciou uma das mais imponentes obras no estado do Rio, o Comperj, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. O município escolhido como sede foi Itaboraí. O Comperj foi projetado para ampliar a capacidade de refino da Petrobras. 10 anos depois do lançamento do Comperj, a estimativa era de que a cidade tivesse 1 milhão de habitantes. Uma década se passou e o número de moradores continua praticamente o mesmo. O que mudou foi a paisagem da cidade, que ganhou prédios modernos que agora estão vazios. A cidade era uma cidade pacata, simples, e aquele pessoal assim estranho chegando demais foi assustador. Acabou-se tudo e a gente ficou em desespero porque começou a fechar tudo.
As salas dessa galeria recém-inaugurada têm 120 metros quadrados. O valor do aluguel deveria girar em torno de R$4.000, mas hoje o preço oferecido está por volta dos R$800. E mesmo assim, só uma delas está alugada, essa aqui, ó, para a prefeitura. Todas as outras estão desocupadas. O cenário se repete por toda a cidade. Placas de aluga-se e prédios que parecem fantasmas. Basta entrar no elevador e escolher um andar aleatório. O que se vê é igual em todos os pisos. Quando chega em 2008, você encontra uma crise internacional que começou nos Estados Unidos, foi para a Europa, e aquele governo, mais uma vez, diz que aqui não houve. Falou em marolinha. Se falava em tsunami nos Estados Unidos, na Europa, e aqui não havia. Como não havia? Em 2010, as empresas que estavam aqui, agrupadas ao complexo petroquímico, foram embora. A construção da refinaria, carro-chefe do projeto, foi adiada para depois de 2020. Até lá, a cidade tenta se reerguer. Corretoras de imóveis fazem de tudo para voltar a atrair clientes. Era briga, você em pé do jeito que você estava, terminava de atender um cliente, já tinha um outro lá já na espera para você atender. Hoje não, hoje você tem que captar o cliente, hoje você tem que correr atrás do cliente. Cássia deixou o Espírito Santo há 8 anos e foi trabalhar como soldadora. Mas, de repente, tudo evaporou. Quando nós voltamos dia 5 de janeiro, porque a gente foi para o ponto de ônibus, o ônibus não passou mais. A gente continuou indo para o ponto uma semana. E aí ele não passou, entendeu? Aí a gente caiu a ficha que a firma tinha quebrado, né? Cássia é um dos raros exemplos de quem conseguiu continuar na cidade. Vendo os sonhos escorrerem pelo ralo, ela deu a volta por cima ao reinventar uma antiga receita da mãe. Fique à vontade, a casa é de vocês, tá? Abriu uma casa de empadas. Com o novo negócio, conseguiu dar trabalho para outras pessoas que também ficaram desempregadas. A culpa não é nossa de Itaboraí e também não é nossa do povo brasileiro, não. A falta de vergonha dos governantes, né? A refinaria Abreu e Lima é um gigante erguido numa das áreas industriais mais valorizadas de Pernambuco, o complexo portuário de Suape, no litoral sul do estado. Foi construída para trazer desenvolvimento e investidores para o Nordeste. A euforia levou milhares de pessoas à cidade de Ipojuca, que chegou a dobrar de população em pouco tempo. Ricardo veio de São Paulo, atraído pelo desenvolvimento anunciado e pela frente de mão de obra em expansão. Era a Serra Pelada. Tinha muito emprego, muito dinheiro e as pessoas gastavam muito, compravam muito. Você escolhia onde trabalhar. Mas a Serra Pelada nordestina se enfraquece a cada dia. O Tribunal de Contas da União recomendou a paralisação dos serviços por suspeita de sobrepreço nas obras. Ministério Público e Polícia Federal passaram a investigar e descobriram que empresas fantasmas foram usadas para desviar bilhões de reais. As empreiteiras OAS e Camargo Corrêa, segundo as investigações, superfaturavam os contratos e cobravam por serviços que não eram realizados. A refinaria Abreu e Lima, desde o início do projeto em 2005 até agora, passou por várias mudanças no cronograma de entrega. O último deveria ter acontecido em 2010, mas até agora nem tudo saiu do papel. Nesse período também aconteceram mudanças orçamentárias. O valor inicial, que era de 2,5 bilhões de dólares, já chega a 18 bilhões de dólares. E o que se vê por aqui é muito trabalho ainda por ser feito. Materiais que seriam usados nas obras estão jogados a céu aberto, como flagramos nestas imagens. Peças de motores, dutos e ferragens sofrem com o desgaste da exposição ao sol, a chuva e a maresia. O ferro está enferrujado, os galpões inacabados
e outras estruturas se deterioraram. A obra está abandonada sem um trabalhador sequer. Dos mais de 45 mil empregados que já circularam por aqui, pouco mais de 2 mil continuam empregados. Seu Severino trabalhou na refinaria durante 5 anos, mas foi demitido como tantos outros. Tudo que parou a obra lá dentro, aí foram demitindo até zerar. Tinha, né, com projeto, com futuro, né, mas realmente acabou o futuro. Nas ruas de Pojuca, os desempregados de Abreu e Lima se juntam aos demitidos do estaleiro Atlântico Sul. Também investigado por corrupção em contratos com a empresa Sete Brasil, criada pelo governo para reformular a indústria naval brasileira. Também construído em Suape, o estaleiro teve os contratos com a Petrobras cancelados depois dos escândalos revelados pela Lava Jato. A onda de demissões também passou por aqui. Os amigos André e Reinaldo vieram da Bahia tentar a vida por aqui. Apesar dos cursos de qualificação, também perderam os empregos, mas resolveram ficar. Ainda acreditam na promessa de uma nova chamada. A esperança é essa, né? Porque tá hoje, volta amanhã e nunca volta. Não dizem para o mês. Uns falaram, é agosto a gente já estamos, nada. Agora é setembro, aí vem setembro, nada. Estou vivendo aí de bico, né? A assessoria da Petrobras informa que o Conselho Administrativo da empresa aprovou a reavaliação do projeto da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e da obra do Comperge, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Mas ainda não há um prazo para a retomada ou não das obras. A Valec, empresa federal responsável pela construção das ferrovias, informa que o trecho entre Porto Nacional, no Tocantins, e Anápolis, em Goiás, está em operação, mas que a circulação de trens com grãos depende do interesse da iniciativa privada. Já na parte da ferrovia entre Ouro Verde e Estrela do Oeste, no interior de São Paulo, a Valec reconhece que houve redução no ritmo das obras por causa do contingenciamento de recursos, mas prevê que a obra seja concluída até o ano que vem. Sobre Angra 3, o governo federal ainda não decidiu o que será feito na obra. A Eletrobras diz que encomendou investigações independentes para apurar as irregularidades na eletronuclear.